convido ele? Onde que eu convido ele aqui nisso? Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal entrando aí. A gente vai só esperar o pessoal entrar. Já estou chamando o Felipe aqui. Ele entrando, a gente já vai começar. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Boa noite a todos. Um monte de gente conhecida aí. Alex, Rita. Oi, 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 oi. Eu dei aqui 2 aceitos, mas não entrou, viu, já? Boa noite a todo mundo. A gente está conseguindo participar. Recebi uma mensagem aqui, Felipe. Deve estar com aquela mesma trava daquela vez. Olá! Ah, entrou, legal. Agora Aí foi. deu certo, agora foi, agora foi. E aí, tudo bem? Legal. Fala, doutor André, tudo bom? É com você? Eu tô bem também, já tá chegando um monte de pergunta interessante aí. Perda de peso Nossa, eu rápido em recebi um monte de obeso. coisa também aqui. Chegou aqui um monte de pergunta interessante. Então, o pessoal que entrou aí, boa noite a todos. Eu queria apresentar para vocês o Felipe, ele é meu amigo, acima de tudo. Foi meu personal, trabalhei com ele um tempo, quando eu estava me recuperando de uma lesão de joelho, então eu tenho algumas cirurgias no joelho. Quando eu estava me recuperando da última, eu já era um senhor, por assim dizer. Aí o Felipe fez um trabalho excelente comigo, treinamos quase um ano junto, então é alguém que eu tenho uma total confiança para esse tipo de lesão. Trabalha com a gente na equipe hoje ainda, faz parte do quadro nosso de... Depois eu passo para vocês os dados direitinho, para a gente não se estender muito. Fala um pouquinho de você aí, Felipe. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão aí na live. Sejam bem-vindos ao nosso tema hoje sobre atividade física e coluna. Bom, sou formado há praticamente 20 anos, atuo na área como personal trainer há mais de 16 anos. Atuo na área da reabilitação, né? Então, eu sou formado em educação física, mas eu fico nesse vácuo aí do final do processo de reabilitação do pessoal da físio e acaba vindo comigo para a educação física. Acabei desenvolvendo, por conta disso, um método de trabalho, né, chamado de código zero dor. E aí, assim, principalmente terapias voltadas à reabilitação da coluna, eu acabo trabalhando assim em 4 ou 5 pilares, que são trabalho de mobilidade articular, estabilidade articular, trabalho de força, trabalho de alongamento, trabalho de reequilíbrio da musculatura, que é o que normalmente as pessoas não conseguem alcançar na academia. Basicamente é esse meu trabalho. É muito legal. E assim, só o pessoal que entrou agora, assim, as patologias da coluna, elas são extremamente prevalentes, ou seja, são extremamente frequentes na população. A quantidade de pacientes que foram operados e não tiveram uma reabilitação adequada é enorme, tá? É enorme. Então, aqui o objetivo, a gente vai fazer, como o formato é de live, é mais um bate-papo, uma brincadeira, a gente vai tentar enquadrando as perguntas e ir batendo de uma maneira mais simplificada, e esperamos ajudar o pessoal que está assistindo aí. Então, tem uma Claro. coisa que eu acho super legal a gente começar conversando quando isso, que assim, é aquela pergunta assim, ó, olha, eu tenho X doença, independente da doença que seja, na coluna. Eu posso fazer atividade física? Deve. Ponto. Deve. É inadmissível hoje um ser humano não fazer atividade física regular de 3 a 4 vezes por semana. Se você não faz, você está errado. O que a gente Sim. vai discutir aqui, eu e o Felipe, é qual é o tipo de atividade física que melhor enquadra para o seu perfil, se você teria uma limitação para atividade física X ou Y, mas nós não vamos discutir mais a partir desse momento se isso é bom para você. É excelente que você pratique atividade física de maneira regular. Não é isso, Felipe? Sim, sim, com certeza, né? Eu costumo trazer, assim, fazer uma analogia com os meus alunos, até com as pessoas que me seguem. É assim, se você compra um veículo hoje 0 km, que é uma máquina de movimento, né? O veículo é um transporte, ele se Sim. movimenta. Se você deixar ele 6 meses parado, ele não funciona mais. Ele vai arriar a Exato. bateria, ele vai ressecar as mangueiras, o pneu vai ressecar, tudo. O corpo é uma máquina similar de movimento, só que ela é Ó, até autossustentável.
eu vou até te interromper, que entrou aqui o Tutu, o meu amigo Marcelo Grande. Braido. Ele Sim, tem, grande Marcelo. meu, ele não tem 2 discos da lombar. Sim, Zoada a coluna dele. E ele pratica atividade física de alta intensidade todo dia. Então, assim, ele já, que ele entrou e mandou uma cena, sim, já é um exemplo Marcelão. vivo do que você está falando. Exato, é isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente Exato, acha que a exato, gente tem sim. que Então, fazer. Outra coisa que eu acho super importante, que você estava falando no começo, mas entrou mais gente, é que o Felipe ele veio desenvolvendo uma metodologia de fazer atividade física com o objetivo de reestabelecer a estrutura em pacientes que são doentes, não é nem no paciente em si. Então, ele fez uma espécie de especialização para tratar esse tipo de paciente. O que vocês, que a maioria aqui é paciente, sabem que não é tão fácil, né, Felipe? Até pela abordagem. Você não vai abordar ele como você vai abordar um atleta de alta performance. Você vai ter que ter uma abordagem diferente. Você vai ter que ter um. exatamente. Exatamente. Assim, como o meu foco ele está baseado no processo de reabilitação, não é na performance, não, eu não trabalho com atleta de alto rendimento. Já tive aluno maratonista, mas tudo assim, baseado no amador, não performance, né? Não clube. Sim, Então, assim, é como você falou, doutor, a abordagem é diferente. O aluno tem dor, ele precisa acabar fazendo aquele desmame da medicação e a exato. entrada para a atividade física de forma saudável, sustentável e duradoura. Então, é isso que eu tento colocar para eles de uma forma segura, principalmente para eles desenvolverem em casa. Muitos deles têm até um certo receio de ir para academia, porque acaba não tendo uma boa assistência ou às vezes não acaba tendo uma certa facilidade de deslocamento. Eu acabei desenvolvendo esse método para a pessoa fazer exercício em casa. Perfeito. E hoje a gente vai discutir especificamente mais a parte voltada para musculação e ganho de massa e ganho de amplitude de movimento, mais voltado para essa parte. Então, eu vou pedir um pouco de desculpa para vocês, assim, questão de futebol, vôlei, basquete, MMA, jiu-jitsu, outros tipos de atividade física mais competitivas, eu vou responder algumas perguntas para introduzindo vocês no tema. Mas a gente vai voltar focado para aquela atividade física da reabilitação para o paciente sair do sedentarismo e adquirir, se Deus quiser, algo próximo da vida normal. Então, tem perguntas aqui como do Rob de Freitas. Eu fiz uma artroplastia, Felipe, que é uma troca do disco. Você tira o disco doente e troca por um disco saudável. Eu estou apto a voltar à atividade física, inclusive academia com levantamento de pesos e outras coisas, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a artroplastia em si, que é a prótese Sim, de disco em si, ela é feita para isso, para você realmente reestruturar a sua anatomia e voltar para ter uma vida perto do normal. Claro que depois do devido tempo de reabilitação, devido tempo de biointegração, depois de ter superado vários passos, mas ela é feita para não deixar de ter uma vida normal. O que acontece na prótese de disco especificamente? Que eu só vou trocar o disco. Eu não vou fundir um segmento, eu não vou descomprimir uma hernia extrusa de X8. Eu vou só trocar aquela estrutura. Então eu preciso que o resto das estruturas funcione adequadamente. E aí, por causa da prótese de disco, a musculação e a atividade física são ainda mais importantes. Por quê? Porque com certeza. se o tirante muscular não funcionar, vai ter dor. Se eu sobrecarregar a articulação por um desbalanço sagital, vai ter dor. Então, assim, eu preciso ainda mais que essas outras estruturas estejam funcionando melhor do que elas funcionavam até em alguém que não tivesse problema de disco. Então, fala pra gente, Felipe, o que você tem feito assim de exercícios mais específicos ou alguma coisa mais específica em relação ao ganho de fortalecimento muscular e se você, como você lida com aqueles pacientes que têm muita dor ou muita insegurança? Tá. Bom, basicamente, o que eu tento fazer é devolver para esse paciente uma mecânica saudável da coluna. Então, o que a gente sempre ouve falar, tem uma dor na coluna, tem uma lesão na coluna, precisa fortalecer o abdômen. Basicamente, é essa Exato, a primeira exato. mensagem que o aluno recebe. Porém, se ele vai buscar ajuda de uma pessoa que não é um profissional, o que acontece? Como que normalmente as pessoas conhecem o fortalecimento abdominal? A famosa flexão de tronco. E isso é um veneno para Exatamente. quem tem uma hernia extrusa, ou uma estenose cervical, ou enfim, N lesões Sim. de coluna. Eu tento regredir, né? Eu tento não fazer esse movimento de flexão de tronco, e eu acabo trabalhando os músculos internos através do processo respiratório, através da parte do diafragma. Aos poucos eu vou introduzindo atividades de prancha
Só que normalmente a gente conhece o quê? A prancha clássica, antebraço no colchão. É muita sobrecarga por conta da força da gravidade. Não. Então, as pranchas elas começam na vertical. Trabalhos unilaterais em pé vão gerar força no tronco por conta do princípio de desequilíbrio, vão gerar fortalecimento de músculos anteriores e posteriores do tronco. Você vai começar a fortalecer toda a parede interna, além do processo respiratório, além do trabalho interno do diafragma, trabalhar ali a musculatura do core através do processo de estabilização. E aí a gente vai introduzindo, vai evoluindo para as pranchas em sentido de deslocamento da vertical para a horizontal, vai trazendo esse princípio de fortalecimento de dentro para fora, que é o que esse paciente precisa. E quando você pega, então, quando você pega esse perfil, esse tipo de paciente, depois, conforme ele vai evoluindo no tratamento, ele vai adquirindo capacidade de fazer outros tipos de atividade, como levantamento de peso, esse tipo de coisa. Quanto tempo dura mais ou menos assim, a parte mais específica para que ele vá para um exercício numa parte mais, por assim dizer, mais normal da atividade física? Olha, saindo do processo, né? Fez a cirurgia, passou ali de 2 a 3 meses do processo de fisioterapia Isso. mais analgésica, vindo já para um princípio de movimento, entrando na atividade física comigo. Cerca de 3 também, de 3 a 6 meses, dependendo do grau da lesão, né? Da extensão da cirurgia. De 3 a 6 meses, tá rápido. Por quê? Porque você não vai sair de uma atividade de zero impacto e fortalecimento para o mês seguinte fazer uma atividade de alto impacto. Então, a gente vai fazendo as transições, fazendo o gesto esportivo, é super importante, caso essa pessoa já faça. Vamos supor, ela jogava tênis, ela corria, ela fazia um levantamento de peso. Então, a gente vai trabalhando com gesto esportivo, vai fazendo essa troca, essa transição, e não necessariamente com carga, mas pelo menos com a carga do corpo, com trabalhos biomecânicos, né? E a partir daí a gente vai trazendo esse princípio dessa troca, vai fazendo essa inversão de volume e intensidade até ele crescer e ir embora sozinho. Entrou aí, me mandou um abraço, doutor Luciano Miller, meu amigo, trabalha comigo, ele é do Einstein, eu sou do Síria, a gente trabalha junto aí. Então, um beijão, chefe, fica com Deus aí, um abraço. Aí é o seguinte, isso que você estava falando é uma coisa super importante, porque às vezes você pega o paciente, ele acabou de fazer uma cirurgia, aí a principal questão que eu acho que trava é a insegurança. Então, ele se sente inseguro de começar uma atividade física. Quando eu vou pegar e falar assim, olha, é o seguinte, você quer ter uma vida normal, você tem que sobreviver a 90 dias de atividade física. Não vai ser fácil. Você pega um paciente obeso, sedentário extremo, com 3 hernias de disco e recém-operado, e ele nunca se dedicou ao esporte, ele vai querer fazer esporte. Exato, ele vai querer fazer esporte agora, ele acha que vai ser fácil. Eu operei a coluna. Não vai ser fácil. Então eu andei e falei assim, você pode travar, você vai ter mais dor durante a fase de adaptação, por isso que é importante, até o pessoal que for paciente que tiver aí, que seja no pós-operatório, é muito importante a questão de manter a medicação. Porque às vezes você fica com aquilo na cabeça, tirar o remédio, tirar o remédio, tirar o remédio, às vezes não é o melhor para o paciente. Às vezes o melhor para o paciente é assim, eu vou te manter medicado para você ter o mínimo de dor possível, e tendo o mínimo de dor possível, você vai conseguir desempenhar essa função de uma maneira menos sofrida, até que você consiga se adaptar e daí você consiga passar uma atividade física mais adequada. Quando a gente trabalhou junto, quer dizer, trabalhou eu como aluno, né? Que eu tive a última lesão no joelho, o que aconteceu? Eu tinha muita dor. E eu tomava altas doses de medicação para controlar a dor, mas o que acontecia? Eu tinha certeza que o ligamento não ia romper. Então, isso é uma coisa que às vezes o paciente tem que conversar com o médico, doutor, vai aguentar? Vai aguentar. Mais dói, mas vai aguentar. Mais dói. E às vezes é uma coisa, mais dói, que é contra conceitual, né? É contra-intuitivo. Você fala assim, mas você está mandando eu pular em cima da minha região que é doente? Exatamente. Então você tem que ter essa relação de confiança não só com o médico, como com o preparador físico que vai trabalhar. E é interessante que esse preparador físico, ele tenha, como você tem, uma especialização ou pelo menos um conhecimento mínimo na área de reabilitação para que a coisa seja plausível de ser feita. Porque você mesmo está falando assim, olha, eu começo com um exercício totalmente X para fortalecimento do core, porque para esse paciente até prancha clássica, que é uma coisa de baixo impacto, já é uma sobrecarga. É muito pesado. O cara que nunca fez, é obeso, você fala para ele, faz uma prancha, no princípio dela ele vai abaular o tronco, o meio exatamente, da mas muito da profissional torácica dele vai cair. Mas muito profissional acha que ele vai colocar na prancha porque é mais leve
do que ele colocar para fazer uma máquina específica. E às vezes não, a máquina específica ele está mais apoiado, mais estabilizado e talvez ele tenha até menos dor. Estou falando assim, só a título ilustrativo, porque realmente essa parte não é a minha área. Então, é importante para esses pacientes eles entenderem que não vai ser fácil, que vai ser doloroso muitas vezes, mas que se você quiser ficar ótimo, você vai ter que superar esse degrau. Veja bem, não é que você operando você não vai ficar melhor. Você vai ficar muito melhor. Você vai chegar, Felipe, no que eu chamo de subótimo. Então, a cirurgia de coluna, o processo cirúrgico, ele tem o potencial de te deixar subótimo. O ótimo vai depender de você. Vai depender do dia a dia, vai depender do fortalecimento muscular, vai depender de você ir ganhando degraus, galgando degraus. Aí eu queria perguntar para você, assim, mais a título até de curiosidade, se você sentiu na prática um aumento do número de pacientes com o sedentarismo extremo aí pós-Covid. Muito. Muito porque, assim, a minha expertise já era para trabalhar em domicílio, né? Então, eu já atendia muito em condomínio. E o que aconteceu é assim, eu tinha uma agenda com uma certa flexibilidade e eu trabalhava até num contraturno, no período da tarde, que eu trabalhava numa escola. Então, assim, eu tinha um horário um pouco mais flexível, mais maneiro. No pós-Covid, eu tive uma quantidade de alunos, foi onde eu decidi instaurar definitivamente esse método. E aí eu decidi, por conta da quantidade de pessoas que surgiram para mim, eu acabei abandonando o serviço público. Eu era concursado como... Eu lembro disso, eu lembro. Isso. Eu acabei abandonando, né? Eu pedi exoneração do meu cargo e acabei me dedicando totalmente. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que passaram a me procurar e eu trabalhar em domicílio, porque as pessoas ainda estavam em home office, as academias estavam fechadas, as pessoas tinham medo de sair na rua, eu acabei criando um protocolo de segurança, né? Um protocolo sanitário para atender em domicílio, com máscara, com shield, com um sapato higienizado, muitas vezes com propé. E comecei a adaptar as atividades para eles em casa, com atividades com bastão, com elásticos. Então, assim, a quantidade de pessoas sedentárias. E aí tem a questão da pessoa que teve Covid. O reabilitação pós-Covid de pessoas que ficaram até num grau médio para grave, né? Pessoas que chegaram a ficar internadas, é muito criterioso, né? Tem que ser com muito cuidado, porque o mínimo de deslocamento que você pede, a pessoa já sente muita fadiga, já sente muito cansaço, muita tosse. Então, tem um outro princípio também da área da reabilitação que eu vim. Mas, assim, por conta de lesão de coluna, a pessoa que tinha um escritório totalmente ergonômico, eu trabalho com alguns executivos, né? E, assim, o cara tinha um escritório, lá, um exemplo, um escritório da BASF, tem um alto executivo da BASF que trabalha comigo. Tinha um escritório maravilhoso, uma cadeira perfeita. Ele falou, cara, eu passei a ficar 10 horas sentado na minha mesa, na minha cadeira de sala de jantar. Exato. Consequência disso, quebrou. dor Foram lombar, milhares, assim, síndrome do... de pessoas que atendeu Então, assim. isso eu estou falando dele, que teve a possibilidade de buscar no escritório dele a cadeira lá de vários Sim, e eu vou pegar valor você, inestimável. vou pegar essa sua deixa e vou juntar com a pergunta da Rose Atides aqui. Quer ver? Deixa eu pegar ela para ver direitinho o que ela falou aqui que foi importante. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Cara, que ela tem dor no corpo inteiro. Então, assim, isso daí já é um sintoma que tem que ser discutido. Então, a doença da coluna não vai causar dor no corpo inteiro. Na verdade, é o único tipo de lesão que pode causar dor no corpo inteiro, só toda a minha articulação dói. Tem paciente que fala assim, dói do fio do cabelo ao dedo do pé. Geralmente, daí vai estar associado a doenças reumáticas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, fibromialgia e outras doenças reumáticas. Se você tiver desconfiado que você tem uma doença reumática, você pode procurar um ortopedista que ele vai dar o start inicial na sua investigação. Você pode me procurar que eu dou start inicial na sua investigação, mas necessariamente você vai ter que passar por um reumatologista para ser tratado da doença de base, que é o reumatismo, que é a causa da dor multiarticular. Eu tenho 2 alunos, um com reumatismo, né, com artrite reumatoide, e outro com espondilite anquilosante. Ótimo, exemplo excelente. Então, o que acontece? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante e fibromialgia são doenças que elas vão responder absurdamente ao exercício. Muitas vezes ela não responde a medicações tarja preta, por assim dizer, como o pessoal fala, mas ela vai responder à atividade física. Então, paciente com dores difusas pelo corpo, com diagnóstico de doença reumática, primeiro, qual que é o tratamento de base? É tratar a doença reumática. O que vem antes de tratar a doença reumática? Que seja dado um diagnóstico.
Então, se você tem dor no corpo inteiro, você não pode falar assim, eu tenho dor no corpo inteiro. Você tem que saber assim, o que é a causa da sua dor no corpo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar o tratamento de base. E o terceiro é você é o paciente que tem que focar na atividade física. E você não tendo uma doença articular grave, você não tendo uma patologia grave na coluna que te limite um exercício assim ou aquele outro, isso daí vai dar para o Felipe uma liberdade muito maior de trabalhar outros tipos de atividade e muito mais intensas até do que a gente está discutindo aqui. Sim, verdade. Trazendo o caso, né, desse meu aluno que tem essa espondilite anquilosante, para dificultar o meu trabalho, ele tem uma osteonecrose na cabeça do fêmur, bilateral, então, então já fica muito difícil, eu não posso fazer atividade de médio e alto impacto, então já fico reduzido, e ele está iniciando um princípio de sobrepeso. Porém, a atividade física já ajudou a ele já diminuiu, ele acabou zerando a medicação biológica que ele fazia, não faz mais uso, porque Exato. o quadro Ela inflamatório entrou em dele remissão, diminuiu muito. né? Sim. Então ele já Sim, ó, estou diminuiu, perguntando aqui, cessou ó, a se o Felipe medicação. trabalha online, eu vou fazer o seguinte, depois que acabar a live, eu vou subir a live para vocês no meu feed. Quando a gente subir a live, eu vou deixar o contato do Felipe, tanto o contato dele, quanto a rede social dele, como o canal que ele tem no YouTube. Ele tem um canal super interessante no YouTube que dá um monte de dica aí. Às vezes, sempre que eu estou no trânsito aí, às vezes eu assisto as aulas que ele faz, os vídeos que ele faz no YouTube, realmente eles são excelentes. Outra pergunta aqui muito interessante, que é assim, ó, qual a melhor atividade física para quem tem osteoporose na coluna? Então, primeiro, eu sempre ouço isso. Eu tenho osteoporose na coluna, o que eu faço? Não, já errou no princípio. A senhora tem osteoporose. A doença é sistêmica, a doença não é da coluna. Sim. Então, é o sistema da senhora que está tendo várias alterações que estão causando o quê? Uma fragilidade óssea. Então, o tratamento da osteoporose ele vai ser dividido em duas vertentes. Eu vou fazer reposição ou eu vou fazer neoformação. Esse é o ponto. Então, eu tenho uma osteoporose porque eu estou ingerindo pouco cálcio, nós vamos repor cálcio. Eu tenho uma osteoporose porque a vitamina D está baixa e o meu cálcio não entra no osso, nós vamos repor vitamina D. Eu estou com osteoporose porque eu estou perdendo muito cálcio no rim, mas eu estou ingerindo cálcio e a vitamina D de maneira adequada, eu tenho que inibir essa excreção renal de cálcio, que pode ser feito pelo alendronato, risendronato ou outras medicações. Ou não, o meu osso está tão fraco que eu vou precisar usar um hormônio para aumentar minha massa óssea, como a teraparetida. Então, você vai fazer o tratamento da doença da osteoporose. E para você, especificamente, Nath, é fundamental que você fortaleça o tirante muscular. Não adianta você fortalecer só o osso. Você tem que fortalecer o invólucro do que está causando a doença em você. Aí a gente tem que avaliar. A sua osteoporose é primária da mulher pela idade? Então, você já tem uma idade avançada, 60, 65, 70 anos, tem que ser feito um fortalecimento específico para esse tipo de lesão. É uma paciente de mais idade que precisa fazer um tratamento específico, então vai começar com exercícios diferentes. Ou não, eu sou uma paciente jovem, mas eu tirei meu útero muito cedo e eu desenvolvi uma osteoporose secundária. Aí é outro perfil de tratamento esportivo. Ou, Jackson, o Felipe caiu, precisa pedir para ele convidar de novo para a gente entrar. Ou não, você é uma paciente exobesa, que fez uma cirurgia bariátrica e está agora com uma baixa absorção de cálcio. É outro tipo de suplementação e vai ser outro tipo de tratamento também. Tá? Independente do que for, para o pessoal que está assistindo a gente, independente do que for a causa, se você tem osteoporose, a atividade física ela é benéfica e ela é interessante e ela é boa para você fazer. Tá? Quando a gente for trazer para próximo das doenças ou das patologias da coluna, especificamente, a gente vai ter hidroginástica, natação, musculação, abdominal, alongamento, zumba, às vezes, alguns casos até crossfit ou outras coisas de maior intensidade. Todas essas alterações, todas essas atividades físicas. Minha mulher entrou, beijo, amor. MQ Derma, minha mulher dermatologista, quem quiser seguir, ela é fantástica, fenomenal no que faz. Então, assim, todos esses tipos de doença, todos esses tipos de exercício, todos esses tipos de atividade, eles vão ser bem-vindas, eles vão ser interessantes, eles vão trazer o seu benefício, mas tem que ser individualizada para cada paciente. Te amo também, amor. Agora, indiscutivelmente que se a gente for falar hidroginástica, natação e musculação, vão ser as atividades aí
de escolha para que vocês façam aí, para que vocês consigam realmente entrar sem erro. Então, hidroginástica, musculação e natação vão ser 3 atividades físicas que vocês vão ter que entrar sem erro. Outra coisa, Caio, Felipe, eu estou enrolando aqui. Então, eu estou falando aqui que, assim, Opa, para voltei. Mas eu estava exato. ouvindo, estava ouvindo. Ah, então é legal. Então, assim, eu estava chegando na parte que hidroginástica, natação e musculação vai estar liberado de uma maneira geral para todos os tipos de pacientes, para todos os tipos de pessoas. Em relação à natação especificamente, que é um exercício maravilhoso, a questão que eu sempre falo, Felipe, é o seguinte: você tem que saber nadar. Então, não dá para você estar com 45 anos, pós-hernia de disco, e o médico falou que a natação você vai aprender a nadar. Não dá, você vai perder um tempo enorme para aprender antes disso virar um esforço, antes disso virar uma atividade física. E quando eu estou falando de natação, não é assim, eu não morro afogado. Não, é assim, eu sei nadar, eu nado os 4 estilos. Meu braço vai num ritmo, minha perna vai no outro, eu intercalo o ritmo das batidas. Se você for esse tipo de nadador, a natação vai ser padrão ouro de exercício para você. Se não, a gente vai selecionar mais entre a musculação e a hidroginástica, porque o pessoal da terceira idade tem um resultado muito bom aí. Você quer complementar alguma coisa, Felipe? Eu fiz uma alteração. Então, não, eu quero complementar, assim, como você falou, assim, né, na parte cruzada, né, que a gente chama de cadeia cruzada dentro do exercício. Realmente, a hidroginástica terapêutica, ela é extremamente importante, ela é muito válida. E a parte da natação também. E assim, precisa saber nadar. Não dá para começar no pós-operatório sem saber nadar. Basicamente é isso. O trabalho de fortalecimento, o que eu quero trazer para as pessoas, assim, trazer a luz, né, para elas, hoje em dia a gente tem muita, a gente chama de academias low cost, são as academias de baixo custo. Então você vê academias por R$ 1,99 o primeiro mês, R$ 9,90 durante 6 meses. Então, para tomar um certo cuidado com esse tipo de proposta. Por quê? Porque esse tipo de academia, elas têm muitos equipamentos, mas elas não têm profissionais capacitados, treinados e conhecedores de um programa de reabilitação de coluna ou de alguma atividade para reabilitação do joelho, reabilitação de um tornozelo, né, um pós-operatório. Então, só cuidado, eles vendem um preço mais baixo, porque eles investem muito em equipamento e menos em qualidade profissional. Eu queria complementar isso que você está falando, que é super importante, que é assim, não quer dizer que a academia low cost não seja ótima e não tenha a sua função, ela é excelente. Se você pegar eu da minha geração, então na minha geração, você nasceu numa academia. Na geração dos meus pais, eles não sabiam nem o que era musculação. Eu conseguiria ir e desenvolver um treino básico de musculação à 00:30, que é o horário que eu estou livre. Poderia ser uma coisa interessante para mim. Mas, como o Felipe falou, eles não investem em pessoas capacitadas. Por isso que é low cost, senão a conta não fecha. Então, talvez não seja o melhor caminho para o paciente que tem uma patologia, que tem uma doença e que precisa de algo ainda mais específico para ele. Outra pergunta, a dona Miriam, que me segue há anos, está sempre aí, ela falou assim: eu não consigo fazer exercício. Dona Miriam, você tem que tratar a causa da sua doença. E eu queria fazer esse gancho. Então, às vezes, você pega o pessoal que é mais velho, aí o cara, eu até presenciei uma cena um dia lá, foi até engraçado. Que o G. Brosani, eu vou responder do Pilates daqui a pouquinho, tá bom? Então, ele tinha lá, ela foi no médico, era um médico mais antigo. Aí o que ele falou? Ele falou assim, ó. A mulher falou assim: olha, eu só tenho dor na lombar quando eu faço o movimento X e quando eu faço musculação. Aí ele falou: então não faça musculação e não faça o movimento X, se o seu problema é só isso. Tá errado. Sim, acabou resolvido. Assim, não está resolvido. Assim, por que a paciente tem dor quando ela faz o movimento X? Essa é a pergunta. Então, o que a gente tem como conceito? Simples, né? Exatamente. O que a gente tem como conceito quando a gente vai tentar uma coisa mais, um tratamento mais elitizado? Não é mais caro, tá? É só um tratamento mais elitizado. É individualizar o caso a caso. Então, o conceito é: você tem que conseguir fazer atividade física. Nem que para isso eu precise te operar, nem que para isso eu preciso fazer uma infiltração, nem que para isso o Felipe precise fazer 8 meses de trabalho na sua sala, individualizado, mas você tem que ser capaz de fazer atividade física se você buscar longevidade. Senão, você vai ser sempre subótimo, você vai ser sempre obeso, você vai ser sempre
fragilizado e você não vai atingir provavelmente a longevidade que você gostaria se por algum motivo você não conseguir realizar atividade física. Então, o que a gente tem que ter de conceito é: eu vou abrir mão de tudo e de qualquer sacrifício necessário para que eu consiga fazer atividade física. Não é isso, Felipe? E muitas vezes, complementando, doutor, o que acontece é assim, a pessoa não tem o histórico de fazer atividade física e quando começa a fazer, ela não consegue dissociar o prazer da dor. Então, ela para de fazer porque ela não gosta. Às vezes ela não está sentindo dor, mas ela se incomoda, ela nunca teve o histórico, nunca teve o hábito de fazer atividade física e ela só está acostumada a fazer o que ela gosta. E o que acontece? Ela abandona a atividade física, futuramente ela pode ter feito um bloqueio, né? Um bloqueio lombar, às vezes ela tem aquelas dores e tal, fez uma parte de intervenção cirúrgica, e aí para poder fazer atividade física, que ela não tem mais dor, e aí, consequentemente, vai voltar a ter Vai dor. voltar, Então, vai voltar o ciclo vicioso que causou a doença no começo. Exato. Muitas vezes a gente tem que parar de pensar só no que a gente gosta e pensar no que a gente precisa. Perfeito. Buscar medicação é muito mais fácil. E assim, muito ó, mais, assim, não tem pílula do exercício. Não tem, e indo em relação ao que você está falando e respondendo a pergunta do Pilates, é o seguinte: André, Pilates é bom? É excelente, é maravilhoso para trabalhar e fortalecer grupo. Ó, Silene, um beijo. A diretora lá, responsável pela educação dos meus 2 filhos, aí os 2 passaram com ela na escola Vilária, ele é excelente no que faz. Um beijo, Silene. Então, o seguinte: o Pilates é excelente, excelente para fortalecimento de grupos musculares específicos. A não ser que você seja uma executora de... E a gente está falando aqui do basal, gente, entendeu? Sim, a não ser que você seja uma pessoa que faz que seja uma professora de pilates, que faça o anormal naquela maca, ele vai trazer fortalecimento de grupos musculares, mas ele não vai ter o aeróbico. Exato. Se você não tem aeróbico, se você realmente não cansa, se você não fadiga do ponto cardiopulmonar respiratório, às vezes você vai estar perdendo outros benefícios do exercício, como liberação de endorfina, liberação de serotonina, aumento da frequência cardíaca de uma maneira saudável, vasodilatação vascular, desentupimento das artérias. Então, você tem que saber a hora de cada coisa, que foi o que o Felipe falou no começo. Tem a hora do repouso e da recuperação pós-operatória, tem a hora da fisioterapia de reabilitação específica e tem a hora em que você tem que sair disso para passar para o Felipe, para fazer a transição, para ir para o esporte. É isso aí. O cara chega e fala assim: pô, doutor André, não sei o que tal, você acha que eu tenho que fazer atividade física? Você acha que eu tenho... Um exemplo que eles falam muito é assim: você acha que eu tenho que voltar ao trabalho? Está na hora de eu voltar ao trabalho? Está na hora de eu voltar ao trabalho? Sempre tem esse tipo de pergunta. Eu falo assim, ó, você tem 2 tipos de paciente. Você tem o paciente que vai para atividade física e regride, e às vezes a gente tem que dar um passo atrás e começar de novo. E você tem aquele paciente que vai para atividade física e passa do subótimo para ótimo. Você só vai saber se você for. Não dá. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, às vezes a gente retrocede e fala, ó, vamos parar agora. Às vezes a gente acelera e fala, pô, você tem que ir. Mas você tem que ir para você sentir, inclusive para equilibrar a sua parte emocional. Inclusive para você se testar se aquela é a hora de você começar a desempenhar aquela função ou não. Passou aquele tempo mínimo, você tem que ir. Outra coisa, faz muito mal do ponto de vista emocional e psicológico, aquela coisa assim, hospital, médico, hospital, fisioterapia. Eu vou na fisioterapia, eu tenho que ir até lá, eu paro o carro, acho estacionamento, ando, faço carteirinha, a mulher libera, vai ao convênio, volta. Chega uma hora que você precisa sair daquele ambiente de hospital. Assim, entendeu? Então, é um ambiente pesado, né? Carregado. Entendeu? Assim, que você precisa sair disso para você realmente voltar à vida normal. Existem grupos de reabilitação física que acontecem dentro das academias, existem grupos de reabilitação física que acontecem dentro de estúdios específicos do profissional, e tem o Felipe, que é outro especialista, que ele vai na residência de você, na sua residência, utilizar o que você tem para trazer aquilo que você precisa. Esse conforto também é muito importante para aqueles que são muito inseguros. Então, às vezes, você tem um profissional que vá até você, ele vai te trazer o benefício da comodidade, ele vai te trazer o benefício de você não precisar se deslocar operado naquele momento que você vai estar fragilizado. Por outro lado, se você me permite a observação, também é mais caro.
Você não tem como sim, sim, querer porque é um trabalho individualizado, com exatamente o certeza. melhor profissional Sim, dentro de você e você não querer pagar para ele o que ele vale. Então, assim, sim. isso daí é uma questão que eu acho que a gente tem que discutir. Ô Felipe, sabe o que eu queria te pedir? Para você falar de novo, que eu acabei te interrompendo e acabou ficando um pouco perdido porque o pessoal estava entrando, a questão dos 5 pilares do tratamento. Ah, tá. Então vamos. Não, é assim. O pessoal que está chegando agora. Depois eu vou fazer uma resposta para a Miriam. Ela falou sobre a diferença de idade, se tem relação, tá? Bom, vou falar um pouquinho rapidamente aqui do meu histórico, tá? Sou personal trainer, trabalho há mais de 16 anos na área da reabilitação, na parte funcional de movimentos. Acabei desenvolvendo uma técnica de trabalho chamado Código Zero Dor, onde eu trago 5 pilares da atividade física para que a pessoa consiga se reequilibrar e voltar a fazer a sua atividade física de forma plena, ter a sua melhor forma física possível. Então, alongamento, força, mobilidade articular, estabilidade articular e acaba sendo, né, o reequilíbrio de toda a musculatura antero-posterior, que seriam os músculos do tronco na parte da frente e os músculos da parte de trás. Esses 5 pilares que a gente consegue trabalhar com atividades feitas em casa vão dar toda a diferença nessa musculatura do tronco da pessoa. A Miriam perguntou aqui se a idade faz diferença. Perguntou para o doutor André e se ele me permitiu responder para a Miriam Por favor. um exemplo, tá, Miriam? Seguinte, eu vou trazer o exemplo do meu pai. O meu pai, ele tem um quadro clássico de pacientes que passam com o doutor André. Meu pai foi motorista por muitos anos, trabalhava horas sentado. Trabalhava levando as pessoas indo e voltando para o aeroporto, trabalhava levando pessoas ao teatro, fazia um trabalho de transporte executivo. Consequentemente, carregava malas pesadas e ficava muitas horas sentado. Então ele tinha uma dor lombo muito grande, puxando também, muitas vezes, irradiando para a perna. Acredito que seja uma sobrecarga do ciático clássico. E ele tinha 58, 60 anos nessa época. Ele começou a fazer atividade comigo por volta de 2 anos. E aí a gente passou a fazer regularmente, 2 vezes por semana, atividade de reequilíbrio da musculatura, aplicando esse método, né, de trabalho que eu desenvolvi, junto com caminhadas. As caminhadas são extremamente importantes para a regeneração de célula óssea, para a melhora do metabolismo. Ele tem diabetes, os índices glicêmicos baixaram, enfim. Ele não tem mais dor. Só que dia após dia, Não, a gente faz vai um desenho aqui, envelhecendo. papai. Então, ele com Você faz... 60 anos, Ah, tá bom. Vai lá, pode falar, ele Felipe. com 60 anos, ele está melhor, hoje com 67, quase 68, do que quando ele tinha 60. Então, a relação da Exatamente. idade não interfere. O que interfere é o seu nível de condicionamento físico e a qualidade dos seus movimentos. Exatamente, perfeito. E indo de encontro a essa questão da idade, o Gabriel aqui, tanto o Gabriel quanto a Daia, fizeram a mesma pergunta ou perguntas semelhantes. Se a perda rápida de peso em obeso pode piorar o quadro de perda muscular? Eu queria responder isso de uma maneira diferente. E o que eu vou falar assim, é uma coisa extremamente complexa, mas eu vou falar de uma maneira extremamente didática e simples. Mas aí, Felipe, a gente tem que deixar avisado, porque tem o profissional de plantão que ele quer entrar para criticar, para falar que o que você falou não é o que está no artigo. Eu não Tá, tenho tudo como bem. assim, ensinar a fisiopatologia e a biomecânica Sim, da sim. dor e todos os neuromoduladores numa conversa de 2 minutos, tá? Então, assim, entendam, o que a gente está querendo fazer aqui é orientar a população para que eles entendam a importância da atividade física e que eles entendam que sim, eles são capazes, eles podem fazer, tá? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, o cérebro, ele funciona no que a gente chama de sistema de damage control, que é controle de danos. Então, se você tomar um tiro no braço e quebrar o dedão do pé, você vai correr do bandido com o pé quebrado. Se você só quebrar o pé, Sim. você não vai pisar no chão porque o pé está quebrado. Então, o cérebro ele funciona em controle de danos. Ele foca o dano no que é o mais importante. Ele foca o dano no que é o principal. Ele foca o dano em controlar o dano para salvar sua vida e salvar sua integridade. Então, de uma maneira simples, a gente costuma dizer que o indivíduo não sente 2 dores ao mesmo tempo. Se você fizer um teste, você beliscar uma pessoa e queimar ela com isqueiro, ela tira o braço que está queimando e ela deixa beliscar. Porque o damage control vai priorizar a queimadura, que é uma lesão mais grave do que o beliscal. Então, isso é um conceito. O que acontece no paciente que é obeso de verdade? Você está gastando tanto neurônio, amigo, para manter você vivo, que você não tem neurônio para focar na dor.
porque ele tem que trabalhar com a pressão de 300 por não sei quanto, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, o que a gente vê muito na prática não é a perda de massa muscular rápida. O que a gente vê muito na prática é que o seu corpo estava tão desesperado para manter você vivo, que quando você emagreceu, ele conseguiu ver que você tem desgaste do joelho, ele conseguiu ver que sua coluna tem doença, ele conseguiu ver que seu pescoço tem problema. Então, muitos têm a falsa impressão, eu emagreci, eu perdi massa muscular. Não, agora o seu cérebro ele consegue entender o quanto doente você estava em outras regiões, que você não conseguia entender que você estava em outras regiões, porque o seu organismo estava tentando manter você vivo, literalmente falando. Mas, puxando a pergunta para o Felipe, fala para a gente o que você faz, assim, se tem alguma coisa específica que pode ajudar o pessoal aí que se sente com uma perda de massa muscular após perda de peso. O que você aconselha aí para os seus alunos? O importante é que eles façam que eles consigam vencer uma resistência. O que seria, né? Normalmente a pessoa pensa em ir para academia e fazer força, e puxar peso. Se essa for a forma mais simples para eles, ótimo, principalmente nessas academias que a gente chama de low cost, qual que é a proposta deles? Trabalhar com equipamento. Nesse caso, os equipamentos eles são ótimos. Por quê? Porque eles vão isolar você biomecanicamente, você vai estar lá isolado e você ou vai puxar ou vai empurrar. Ou você empurra para cima, ou você puxa para baixo, ou você puxa na horizontal, ou você puxa na vertical. E acabou. Então as máquinas servem bastante para vencer resistência. Porém, muitas vezes elas não vão ajudar você a melhorar seus movimentos. Elas vão te dar força. Se o objetivo é só melhorar o ganho de massa muscular, perfeito, você conseguiu. Se o objetivo é um pós-operatório de reabilitação de coluna, você passou por um procedimento, você precisa melhorar a sua mecânica de movimentos, é pouco. Então, nesse caso, o ganho de massa muscular ele precisa estar em conjunto com o movimento, principalmente se for uma pessoa que já praticava esporte. Então, ela precisa ter um gesto esportivo para que ela consiga voltar de forma plena com movimentos integrados à força. Então, depende. Então, assim, preciso aumentar minha massa muscular. Força. Não tem outra forma de aumentar a massa muscular a não ser fazer força. A não ser microlesões na massa muscular, na fibra muscular. É básico. Isso da fisiologia do exercício, né? A partir desse princípio é saber. A pessoa precisa fazer o quê? Aumentar o metabolismo basal para continuar emagrecendo? Força, 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 junto com parte cardio. Mas ela ainda está obesa. Vai para a bicicleta, vai para a elíptico, vai para atividades que não gerem impacto. E aí você vai complementando. Mas, claro, sempre um profissional, ele tem que estar ao seu lado, te orientando. Talvez seja interessante fazer um check-up com um cardiologista, passar... E Felipe, trazendo o que você falou, porque eu achei super interessante, eu queria deixar isso aqui como exemplo. É o que eu pratico na minha prática, em especial no Hospital Sírio-Libanês e no meu consultório particular. O que a gente pratica é isso, é individualização do tratamento. É isso que traz a diferença. Então, eu vou usar o meu exemplo, certo? O pessoal que não me segue ou que está acompanhando, eu sou apaixonado por artes marciais. Eu faço desde os 3 anos. O meu filho faz, a minha esposa faz. A gente gosta disso, a gente faz isso a vida toda. Eu faço judô, faço jiu-jitsu, faço muay thai, faço MMA. Eu gosto de fazer, eu faço o que eu gosto. Quando eu estava pós-lesão, eu queria... Quando eu estava pós-lesão, mas eu estava... O Felipe estava me acompanhando, que eu já estava assim... relativamente bem, eu queria fazer um serviço de personal voltado para a prática de artes marciais. O Felipe chegava e falava assim, Felipe, eu quero fazer supino com 30 quilos de cada lado, mas a barra. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai fazer, você vai machucar seu cotovelo. Você vai machucar seu cotovelo, você vai machucar o seu punho, você vai te prejudicar não sei o quê. Nós vamos fazer exercício de rotação com a bola, nós vamos fazer... Eu já não vou entrar no detalhe, nós vamos fazer repetições seriadas, vai começar com muita, pouca, baixa, depois vai aumentando, vai fazer prancha, vai fazer abdominal inclinado, fazer não sei o quê, vai fazer... Então, assim, ele individualizou para que eu tivesse o resultado que eu queria em termos de desempenho e massa muscular. Para mim, quando a gente estava na época, tinha um aluno dele que a gente ficava conversando, que era um adolescente que queria um ganho de massa muscular mais rápido, voltado mais para estética do que para atividade física. O treinamento desse menino era outro. Não era o que era para mim. Então, muito cuidado com aquele personal que ele sabe fazer aquilo. O que você faz? Eu faço isso. Aí não é um personal, aí ele é motivacional. É um cara que fica e vai, vamos lá. Não é. Você tem que ter alguém que entenda primeiro assim, o que você quer.
Não é? Não estou falando a verdade, Felipe? Assim, o que você quer? Sim, Eu quero sim, ganhar massa perfeito. muscular. Então, É é isso um aí. tipo de tratamento. Eu quero ganhar, e a gente ainda batia papo, porque ele falava assim, eu não treino isso, porque eu gosto de jogar tênis. Eu jogo muito bem tênis. Eu não posso ganhar massa muscular, eu perco agilidade. Como que eu diria? Então, assim, você tem que entender Exatamente. o que... O meu treino é outro perfil. Exatamente, o que você faz pessoal, não é? Porque a gente tem que adaptar e individualizar aquele Não, treinamento para o que você justamente, quer. doutor. Não, pô, eu quero que você fale sobre. Tipo, eu parei aqui para que você realmente complemente em relação a isso, por favor. Sim, sim, não, justamente. O que acontece é assim, a individualidade biológica, ela é extremamente importante. Mas quando, assim, e aí acaba sendo um contrassenso, né? Pô, mas você desenvolveu um método e aí acaba aplicando nas pessoas. Sim, mas esse método, ele é progressivo. Então, assim, você começa simples, você vai trazendo movimentos ativos e acaba conseguindo fazer de uma forma ampla essa movimentação de coluna. Quando você entra nessa área da performance, nessa área da reabilitação específica, que foi uma cirurgia, ou que foi uma lesão de coluna, ou que foi uma cirurgia de joelho, ou um ganho de massa muscular, exatamente. A primeira coisa a fazer é anamnese. E aí levar os 5 pilares, né, da qualidade de vida. A minha formação é essa. A minha formação é na área de promoção à saúde. Então, assim, você dorme bem? Você se alimenta bem? Quantas refeições você faz no dia? Você faz um acompanhamento, talvez, nutricional? Dependendo do que você precisa, essas Você está informações elas vão ser satisfeito com o muito seu mais emprego? importantes. Você vive um relacionamento Exato, abusivo? O seu cônjuge é exato. compreensivo com a lesão que você tem? Às vezes, Perfeito. o Felipe, como um educador físico, ele pode não ser a pessoa que vai resolver, mas talvez ele vai ser a pessoa que vai ouvir o seu problema e vai te indicar para quem você vai ir. Então, é a relação com o preparador físico, com o Felipe, é diferente comigo. Comigo você vai ter uma relação de 15 minutos, no máximo 1 hora no consultório, numa consulta. Você não vai ter uma relação diária de trabalhar junto, de conversar junto. Então, vocês também têm que Sim, procurar sim. esse tipo de profissional que, como o Felipe falou, se importe com promover saúde. Não é É isso vender aí. repetição. Então, assim, eu deixei essas observações para fazer para o final, quando o pessoal já tivesse mais introduzido no tema. Então, assim, eu tinha preparado isso na minha cabeça, assim, procurem a pessoa que quer promover saúde, não a pessoa que quer te dar repetição. O protocolo, tá? E você vê que ele falou assim, olha, eu desenvolvi um método, eu criei um método, eu adaptei várias coisas para criar um método que é meu. Tá, mas você viu ele falando que ele não faz o mesmo método em todas as pessoas. Porque o protocolo, ele emburrece. Se você for seguir só o protocolo, eu falo muito para os Sim, alunos, assim, o protocolo, se você for seguir só o protocolo, não precisa de você. Você não precisa de você. Você coloca lá a máquina, você fala lá, a máquina faz as perguntas, dá para você fazer. Não é assim. Você não tem que seguir o protocolo. Você tem que ter um protocolo para você seguir como uma diretriz, mas você tem que ter um conhecimento muito maior do que esse que te permita adaptar o protocolo para as limitações ou para as vantagens individuais de cada organismo. Só seguir o protocolo não é a mesma coisa. Você vai entrar no canal do Felipe, você vai ver várias dicas. Se você seguir, você vai melhorar? Vai melhorar. É igual você trabalhar com ele 1 hora, 3 vezes por semana? Não, não é igual. não, não, não é. Então, assim, Verdade. as pessoas têm que ter essa noção de que as coisas, às vezes, elas são diferentes. Uma das coisas que eu até, assim, né, para as pessoas tomarem muito cuidado quando elas forem buscar um profissional, o que acontece é assim, existem muitos profissionais que se baseiam em exercícios que trabalham pela internet. Então, hoje, o Instagram, como a gente está na nossa live, ele é muito difundido, principalmente na parte profissional, comercial. Então, a pessoa vai lá e faz um recorte de um exercício. Então, eu vi lá o Dr. André, eu sei que ele faz MMA, eu vi ele fazendo um trabalho de exercício tridimensional, que é uma coisa extremamente complexa, que trabalha ali planos de movimento sagital, planos de movimento lateral, frontal, enfim. E aí eu acabo trazendo isso para o meu aluno. Poxa, eu sei que meu aluno tem dor na coluna, eu vou fazer esse exercício. Não pode, você recortou, você não sabe o histórico do Dr. André, o nível de força que ele tem, o nível de evolução física que ele já alcançou. Você simplesmente tirou do contexto aquele exercício e aplicou para uma pessoa doente. Exatamente. Aí, exatamente, aí onde o protocolo ele é importante, para você sentir a evolução, a progressão dos exercícios, do simples para o complexo. Então, só toma muito cuidado com o profissional que você vai procurar. Se ele não tem um know-how de conhecimento muito bom, a chance de você cair numa receita de bolo é muito ruim. É É muito, muito aí, grande. aí é o que eu digo, assim, para receita de bolo, o Instagram é ótimo.
E eu não sou contra, né? Assim, Exato. e a gente viveu essa fase de transformação que alguém fez uma pergunta se você faz consulta à distância. Eu faço à distância, atendo gente do Brasil inteiro à distância, e eu sei que você faz também. Então, assim, Sim. até depois, eu não vou entrar nesse detalhe comercial, mas assim, quando a gente foi discutir algumas vezes, a questão que eu usava de um exemplo muito bom era o seguinte, ó, que a tecnologia ela veio para ficar e ela veio para ajudar. Mas o Covid talvez tenha tirado o Brasil do século passado para o século Nossa, XXI, entendeu? Assim, em um ano a gente avançou muito. eu particularmente, no meu mestrado que eu fiz na Europa, eu usava tecnologias que só foram chegar aqui no Brasil, como o Zoom, por exemplo, Google Meet, que só foram chegar aqui no Brasil, porque a gente teve que passar por essa dificuldade. Então, assim, independente disso, eu gostava de usar muito esse exemplo aqui. Eu falava assim, a mulher, ela quer ter o resultado do personal X. Tá, mas o marido da mulher não quer que ela treine com o personal X. Tudo bem, ela pode fazer isso à distância hoje. Você tem essa tecnologia. Entendeu? Você Sim, pode fazer com o personal X sem ter o inconveniente de ter contato com o personal X, por exemplo. Para esse exemplo específico que eu estou usando. Então, a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor. Mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela traz limitações, ela não é o profissional. O profissional não é o iPhone. O profissional não. é a pessoa atrás do iPhone. Exato, exato. Então, você não pode basear o seu tratamento ou a sua credibilidade nisso. Você tem que entender quem é aquele profissional que está atrás do device eletrônico. Senão, como o Felipe falou, a chance de você cair numa padronização que talvez não seja o melhor para você é muito grande. Sim. Eu gosto de fazer uma analogia em relação à internet, que assim, nós dois, né, temos filhas pequenas. Eu tenho uma menina de 8 anos e você tem Eu tenho o Andrezinho de 6 e a seus Gabi dois de filhos. 10. E o que acontece? Assim, a internet é excelente para eles. Eles assistem Netflix, YouTube, blá blá blá. Ao mesmo tempo que é uma porcaria. Se os pais não souberem filtrar, a internet é ruim para os filhos. E eu não posso Exatamente. transferir essa carga de responsabilidade para a internet, e sim para a responsabilidade dos pais. É a mesma coisa. É onde o filtro é importante. Como que você vai saber filtrar isso? Exatamente. Como que você vai saber filtrar isso? Essa é a questão. E eu costumo falar, às vezes o cara chega para você e passa em consulta com você, nem te conhece, não sabe nem quem é você, agora para comprar o carro ele faz 300 mil pesquisas. Então você vai fazer pesquisa. Ó, a Juliana que está aqui, que eu vi ela aqui, ela, por causa é super legal. Ela trabalhava de secretária numa faculdade. Com o secretariado na faculdade, que era o emprego dela, ela conseguiu pagar o convênio e fazer faculdade. Hoje ela é nutricionista formada e vai super bem no Instagram. Aí eu conheci ela já adulta com escoliose gravíssima e progressiva, que ela conseguia pagar por causa do serviço da secretariado. Aí operamos a escoliose, a deformidade dela, e ela hoje faz atividade física, já faz anos a cirurgia dela, já se formou como nutricionista e tem uma carreira de sucesso nisso e ajuda o resto do pessoal a emagrecer. Então ela é um exemplo da pergunta que a gente teve aqui. Eu tenho escoliose idiopática, eu posso fazer exercício? Deve. A questão é, Deve. agora é a hora de você fazer exercício? Você deveria ter feito antes, agora você tem que passar por uma cirurgia, como o caso da paciente que a gente... ou não. Então, assim, procure um profissional especialista da área médica para resolver o seu problema e te dar um diagnóstico. Procure um especialista em fisioterapia e reabilitação para fazer o seu pós-operatório imediato. Respeite os limites do seu corpo. E quando chegar a hora de você passar para a atividade física propriamente dito, procure um personal ou um educador físico que esteja habituado a tratar do seu perfil de físico naquele momento. A chance de você ter sucesso seguindo essa regra básica é enorme. Não, Não exatamente. é isso? Surgiu uma pergunta, doutor, de uma moça que foi minha aluna durante bastante tempo. É Vamos lá. a. Cadê? A Mônica Santos. Doutor André, tenho espondilolistese Espondilolistese. e isso, de L5-S1 com redução de espaço discal. Pedalo 4 vezes na semana, sinto dor na lombar. Tenho que parar de pedalar ou diminuir? Ela pedala na faixa de 15 quilômetros. Ela dá a volta Assim, aqui na o nossa que, o cidade que, o que, cafezal. o que, o que eu falaria para você? Eu posso, assim, o que eu posso garantir para você, óbvio.
Isso daqui não é uma consulta, eu estou batendo papo por uma rede social só a título de ilustração. Mas o que eu posso garantir E para você? eu conheço o perfil dela. Sim, Fala a perfeito. tua resposta que eu já falei a minha. Se você não pedalasse todo dia 15 quilômetros por dia, a sua dor ia ser 100 vezes maior do que a que você já tem e provavelmente você já tinha sido operada. Então, o que Eu a falei gente para tem que ela. discutir, exato, o que a gente tem que discutir é assim, a minha doença é grave ao ponto de eu precisar de outro tipo de intervenção sem ser única e exclusivamente atividade física? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que avaliar no seu caso. Agora, com certeza, não é a atividade física que te causa dor. Se você parar de pedalar os seus 15 quilômetros e entrar no sedentarismo, você vai ter mais dor do que o que você tem aqui. Então, assim, esse é a questão. Não culpe o exercício por um malefício. Se o exercício está te causando um malefício, ou ele não é o indicado para você, ou você está realizando ele de maneira errada. Certo? De maneira errada. E aí você precisa de um profissional que te ajude a realizar a atividade física de uma maneira certa. A discussão é a hora de fazer exercício, qual é o melhor exercício, quem é o melhor profissional para me ajudar nessa fase. Em nenhum momento a discussão é se eu devo ou não fazer. Deve fazer. Só precisa ver como. Exato. Felipe, Deve eu vou deixar aí fazer. um Concordo. minutinho Eu para sempre falo para você. ela, né? O marido dela. Pode terminar, por Foi. favor. Tá bom, tá bom. Já encerro também. Não, exatamente o que eu falo sempre para ela. Falou, é importante que você faça um trabalho de fortalecimento. A bike é excelente porque ela gera o seu condicionamento aeróbio, mas ela não gera impacto. Ela tem uma escoliose com um grau bem avançado, né? Eu para fazer um trabalho de reequilíbrio muscular na parte do tronco, principalmente nos músculos laterais do tronco. E sempre sugiro para ela. Agora ela passou a fazer RPG para dar um melhor conforto ali, por conta. Ela está começando a diminuir. Ela perdeu, já acho que, se não me engano, 6 centímetros, né, de altura. Então, o RPG vai ajudar também. É extremamente Sim. importante, como uma atividade complementar. Não, é isso. Eu vou descer que eu agradecer o pessoal, o tempo está acabando, então com uma hora o Instagram cai, a gente não consegue prorrogar isso. Então, assim, primeiro agradecer o Felipe Verdade. pela participação, por aceitar o convite de vir aqui, a gente conversar com o pessoal. Eu tenho certeza que eles adoraram, tá? Outra coisa, a live vai subir no feed. O pessoal que quiser entrar lá e deixar pergunta, nós vamos responder todas dentro do que é possível em questão de tempo. Então, assim, Sim, nós sim, vamos responder todas. Nós não sim. vamos responder Talvez não todas seja hoje à amanhã. noite. É, Exatamente, mas assim, a gente vai responder todas para que vocês se sintam confiantes. Quem tiver uma pergunta, às vezes, por exemplo, assim, às vezes tem muita interação, eu não consigo ver. Mas se é tiver muito alguma pergunta rápido. específica, manda no direct. Aí a gente seleciona e se eu não responder, alguém da minha equipe responde. O Felipe também vai responder. A gente espera que vocês tenham gostado aí. Esperamos ter tirado algumas dúvidas. E é isso aí, né, Felipe? Nossa, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer essa live, ter ajudado as pessoas a compreender a importância da atividade física. A atividade física não é uma opção. A atividade Não é uma física opção. é uma necessidade diária, né? E Exatamente. aí é onde entra o meu papel como educador físico, como professor de educação física, na orientação da melhor atividade para cada caso em especial. Caso vocês queiram continuar esse bate-papo comigo lá, né, fazer essa sequência, podem me seguir, é o @Felipe Checa, então é Checa com CHECA. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe escrever aqui nos comentários, vai subir para vocês aí no chatzinho, tá? E eu fico à disposição. Manda no direct, a gente faz um bate-papo. E eu acho que vale a pena, doutor, a gente fazer esse bate-papo e estender para outras situações. Às vezes um dia falar mais da performance, falar de outras Vamos situações estender, na vamos pegar. reabilitação específica. Eu acho que é legal a gente tira depois um mais para frente, a gente vê se faz em janeiro. A gente faz um Sim, de performance. Acho que vai ser legal. Aí até eu vou tirar minha dúvida. sim, sim. Acho que é legal. Uma coisa que eu recebo muito é sobre lesão de coluna, hernia de disco. Posso correr, não posso correr? E aí é onde a gente pode falar mais aí para os Mas não corredores aí que responde, sofrem vamos deixar bastante. para a próxima vez. Não vamos falar não. Valeu, um abraço, Doutor, fica com Deus. Tchau, obrigado. pessoal. Tamo Valeu. junto, Obrigado, parceiro. Felipe. Fica com Deus. Fica com Obrigado, Deus. obrigado, pessoal. Obrigado para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.